Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a nossa aula 16 do estudo dos ácidos e bases. Inicialmente, na programação, é, era para a gente fazer uma aula separada de estudo dos ácidos e do estudo das bases. Só que, como tivemos aí 2 semanas de recesso, né, para vocês darem uma descansada, né, nessa preparação, nessa caminhada de preparação para o vestibular, eu gostaria de colocar essas duas aulas juntas, né? Talvez elas fiquem uma aula longa, fica uma aula longa nessa nossa aula de hoje, mas para que isso eu estou tentando fazer isso, né? Organizar novamente nossa programação das nossas aulas para que a gente chegue no Enem com todas as nossas aulas, né, de química, né? A- que é o Enem é o maior vestibular, do nosso país. E aí, antes de começar a nossa aula, né, real, eu gostaria de mostrar para vocês a apostila da EXAG. Esse aqui é o volume 2, sobre os ácidos, né, um capítulo, né, sobre os ácidos, sobre a aula 17 e 18, na página 49, que vai falar sobre os ácidos, e sobre as bases vai estar no volume 3, tá, da apostila da EXAG, que está na página 7, né, o primeiro assunto aí. Na aula 19 e 20, né, da apostila da EXAI 2019. Então, é esse material que a gente está usando na aula de hoje. Muita coisa eu tirei dessa apostila, né? Tem outras coisas a mais, mas eu quero que vocês leiam essa apostila, estudem, né, a teoria na prática, né? Isso é muito importante. E, além disso, além de estudar esses dois materiais, né, da apostila do volume 2 e do volume 3, vamos ter também, eu vou deixar para vocês a apresentação em PDF da aula de hoje, lista de exercícios que o monitor Mário Túlio, né, tá fazendo para vocês, tá deixando para vocês essa lista de exercícios. Tirem dúvidas com ele, tirem dúvidas comigo, façam esses exercícios, isso é muito importante para o aprendizado de vocês. É uma via de mão dupla, né? A gente oferece para vocês, né? Estamos aqui ajudando vocês com essa busca de conhecimento e nós esperamos que vocês absorvam isso, né? E que vocês também procurem outras fontes e se precisar de alguma coisa relacionada a essas coisas que estamos oferecendo para vocês, né? Esses materiais que estamos deixando para vocês e outros também que vocês podem procurar na internet, tá aí para isso, livros estão aí para isso. Pode nos procurar, nós estamos aqui realmente para ajudar vocês, para dar esse suporte para vocês. Nós queremos ver vocês aprovados, né? Fazendo o curso que vocês tanto sonham. E é por isso que vocês estão aqui, né? E, além disso, né, no final da aula, né, daqui no material da EXAC sobre ácidos, tem um simulador, né, um simulador FET, que é esse daqui, soluções de ácido base. Eu não vou mostrar para vocês como que usa esse simulador na aula de hoje, porque a gente está com uma aula que eu acredito que vai ficar longa, então tentando correr aqui para a gente não perder tempo nessa introdução. Então eu espero que vocês dêem uma olhada nesse simulador. Ele não é difícil, né? Esses simuladores, né? Esse simulador FET, ele segue um padrão. Então eu espero que vocês usem ele que auxiliem vocês, né, nos nossos estudos, né, de agora, nesse momento, sobre ácidos e bases. Então, vamos começar. Vamos falar primeiro sobre o conceito de Arrhenius, né, que ele vai definir os ácidos e bases dissolvidos na água. Então, esse modelo, né, esse conceito apresentado por Arrhenius, né, ele é um químico, físico e matemático. Esse é o nome dele, né, Svante August Arrhenius, e ele apresentou esse modelo em 1887. Ácidos e bases. Para ele, né, ácidos são classificados como substâncias que, quando dissolvidas em água, aumentam a concentração de íons H+, né? No caso, aquoso, né, porque está em solução aquosa, né, está dissolvido em água, é nessa solução. Então, aqui temos, né, a dissociação. Por exemplo, aqui nós temos HCl, que no conceito de Arrhenius é um ácido porque vai liberar em meio aquoso, né, o íon hidrogênio. Aqui temos o H+. E o Cl-, que aqui nós temos um ânion. Então, aqui temos um ácido, nós vamos classificar, né, quanto à força, né, desse ácido, e aqui, futuramente a gente vai falar sobre isso, aqui ele é 100% ionizado, né, então vai liberar 100%, né, todo esse HCl vai reagir, vai liberar 100% esses íons H+, e Cl-, então nós temos um ácido forte, né, um eletrólito forte. E as bases para Arrhenius, elas vão ser substâncias que, quando dissolvidas em água, então quando em solução aquosa, vai aumentar a concentração de íons OH-, né, aqui, por exemplo, o NaOH, né, que é o hidróxido de sódio, em meio aquoso, né, quando em água vai dissolver, liberando o cátion, né, Na+, e o H-, né, que é
a característica, né, da base de arrênios. Então, aqui nós temos também uma base forte, porque é 100% dissociado, né? Essa reação ela vai ocorrer realmente 100%, separando realmente entre Na+ e OH-. Então, nós temos aqui também, além de uma base forte, um eletrólito forte. A reação entre um ácido forte e uma base forte produz sal e água, e é chamada de reação de neutralização. Então, o Arrhenius vai trazer também esse conceito de reação de neutralização. Sal é todo composto iônico cujo cátion provém de uma base e cujo ânion provém de um ácido. Então, por exemplo, aqui esse Cl- e esse Na+, eles compõem um sal. Então, aqui nós temos HCl aquoso reagindo com NaOH aquoso, né? Estamos então em meio aquoso em uma solução, produzindo então NaCl, né, o cloreto de sódio, e água. Nós temos aqui então uma reação de neutralização, onde nós temos aqui separadamente o íon hidrogênio, o íon Cl-, o íon Na+, e o íon OH-. Produzindo então, né, a gente está aqui separadamente. Esse íon hidrogênio vai reagir com esse íon OH-, formando a molécula de água, e esse íon Na+ vai reagir com esse Cl-, formando então aqui o NaCl, que é o nosso cloreto de sódio, ok? E aí, nós temos aqui, né, separadamente, o que a gente já falou para formar a água, né, o H+ e o OH-. O conceito de arrênios para ácidos e bases, embora tenha contribuído para explicar um grande número de fenômenos, mostrou-se restrito à água. Então, o problema do conceito, né, da definição de ácidos e bases de arrênios é porque ele só sabe classificar o ácido e a base quando em presença de água. E pensa comigo, né? Em todo momento a gente vai conseguir a presença de água para classificar essa substância, se ela vai ser ácida ou se ela vai ser básica. Não é assim que funciona, né? Não, a gente não pode ficar restrito a isso, limitado a isso. Então, por isso que surgem outros modelos, como, por exemplo, o modelo de Bronsted de Lowry. Então, é apresentado de forma independente, né, pelos químicos Bronsted e pelo químico Lowry. Então, são pessoas diferentes, são químicos diferentes. Então, Bronsted estava estudando, né, ácidos e bases em um lugar, o Lowry estava estudando em outro, eles não estavam estudando juntos, né? Cada um fazia de forma independente, separados, e eles chegaram ao mesmo conceito. Então, esse conceito, né, de ácido e base, eles se complementam porque eles são iguais, mas têm algumas particularidades que acabam se complementando, e por isso que nós chamamos de conceito de Bronsted de Lowry, e não só de Bronsted ou só de Lowry. A gente coloca os dois juntos quando a gente estuda ele. Isso aconteceu em 1923. Então, para esses dois químicos, ácidos são substâncias capazes de doar um próton a outras substâncias. Então, nós temos aqui, então, para Bronsted de Lowry, o HNO3, né, sendo um ácido, e aqui nós temos uma base. Por quê? Porque as bases são substâncias capazes de aceitar um próton. Então, quando o ácido está doando, a base está recebendo. Então, aqui nós temos esse daqui está doando, então esse aqui tem que estar recebendo para que ele seja classificado como ácido e base de Bronsted de Lowry. Ok? E aqui também, ó, nesse caso aqui, o NH3, né, a amônia, é uma base, e a água aqui, ela não vai mais ser base. Agora, nesse momento, ela está sendo um ácido de Bronsted de Lowry. Por quê? Agora, ela está doando um próton a outras substâncias. Então, temos que perceber temos que perceber, no caso da água, que ela é uma substância capaz tanto de se comportar como um ácido de Bronsted de Lowry, como uma base. Então, isso é importante porque ela vai ser classificada, ela vai ter um nome especial para isso. Então, aqui, mostrando, né, como que funciona isso. Nós temos aqui um ácido de Bronsted de Lowry, que é esse HNO3. Então, para que ele seja classificado como ácido, ele tem que ser um doador de prótons, e quem vai receber esse próton é a água que se comporta aqui como base de Bronsted de Lowry. Então, nós temos aqui esse próton. O que seria esse próton? Normalmente usamos o H+ como próton, né? Porque o H+, nós temos no núcleo um próton,
E como ele tem essa carga positiva, significa que ele perdeu um elétron. Então, a única estrutura dele, falando de estrutura, né, a única coisa que ele tem ali é um próton. Talvez ele tenha também um nêutron, né? Na verdade, ele tem um nêutron para que ele seja instável, mas a gente considera isso como se a gente costuma chamar esse H+ de próton. E aí, esse ácido de bronze de Lowry está doando esse H+ para essa base de bronze de Lowry, então temos aqui a formação do íon hidrônio, tá? E aí, aqui nesse caso aqui, essa molécula de água está doando um H+. Por isso que aqui nós temos a formação desse íon amônio, né? O NH4 positivo aqui é um cátion e formando o íon hidróxido, ok? Então, nós temos aqui agora a água se comportando dessas duas formas, aqui como base e aqui como ácido de bronze de Lowry. E por isso, a água ela é chamada de substância anfiprótica. Não é comum esse termo, pelo menos em todo o meu período, né, na química, a gente costuma chamar ela de anfótera, porque ela pode se comportar como um ácido ou como uma base de bronze de Lowry. E a gente fala assim, a água é anfótera. Por quê? Porque ela tem essa capacidade de se comportar de acordo com o meio que ela está, ela pode se comportar como ácido ou como uma base, doando ou recebendo um próton, né, que seria esse íon H+. O íon hidrônio. O que seria o íon hidrônio? Um íon H+, o núcleo de um átomo de hidrogênio, não é capaz de existir separadamente em água. Então, esse íon H+ vai se combinar com a molécula de água, formando o íon hidrônio, que é o H3O+ positivo, né? H3O+. Ou outros aglomerados, tais como H5O2+, e H9O4+. Então, nós temos aqui a formação dessas outras combinações, mas é comum, né, nós falarmos, né, somente sobre esse íon hidrônio, que é o H3O+, tá? Aqui temos como que ele funciona, né? Nós temos aqui a molécula de água, não tá levando em consideração o ângulo, né? Porque, na verdade, a molécula de água ela tem esse ângulo assim, né? Aqui está os hidrogênios, aqui tá o oxigênio. Reagindo, né, com esse próton, né, que é esse H+, formando aqui, então, o íon hidrônio, né? Percebam que é uma ligação covalente coordenada, né? Ou ligação covalente dativa. Formando, então, aqui nosso íon hidrônio. O conceito de bronze de Lowry para ácidos e bases, nós temos também pares ácido-base conjugados. Então, eles também trazem esse conceito de ácido conjugado e base conjugada. O que seria isso? Todas as reações entre um ácido e uma base de bronze de Lowry envolvem a transferência de um próton e tem dois pares ácido-base conjugados. Como que funciona? Percebam aqui que a gente tem essa dupla seta, né? Uma reação de equilíbrio. Essa reação de equilíbrio significa que esses reagentes se transformam em produtos e esses produtos eles podem se comportar também como reagentes, tornando a se tornar esses produtos vão se comportar também como reagentes, então produzindo esses produtos que antes eram reagentes. Entende? A reação acontece na ida e acontece na volta. Então, nós temos essa situação de equilíbrio. Eu acredito que vocês vão ver isso, né, mais especificamente, mais aprofundadamente com o professor Breno. Se vocês não viram isso ainda, vocês ainda vão ver. E aí, o que acontece? Esse daqui, que antes era um ácido, né, nos reagentes é um ácido de bronze de Lowry, nos produtos, ele vai se comportar como uma base de bronze de Lowry. Então, ela vai ser uma base conjugada. Porque se antes é um ácido, agora se torna uma base conjugada nos produtos. Por quê? Porque essa base conjugada pode reagir com um ácido que antes era uma base e agora é um ácido conjugado, e vão reagir entre si formando produtos que antes eram os reagentes. Então, como tem essa reação de ida, temos também a reação de volta, porque essa base, ela não é uma base. Ela era um ácido antes, então por isso ela se torna uma base conjugada, porque anteriormente ela era um ácido, entende? E aqui nós temos também, aqui nesse caso, nós temos aqui a amônia, que agora nos reagentes é uma base, nos produtos vai se comportar como um ácido e por isso é um ácido conjugado. A água nos reagentes é um ácido, nos produtos vai se transformar, vai se comportar como uma base, então uma base conjugada. Nós temos aqui agora, nesse momento, deixa de ser água,
né, molécula de água, se torna OH-. Então, são pares ácido básico conjugados, ok? Aqui, os pares aqui, no caso, esse daqui, que é o ácido, e a base conjugada se tornam pares ácido básico conjugado e assim por diante. Temos aqui essas linhas, né, mostrando quais são os pares. A tabela abaixo mostra alguns exemplos de pares ácido básico conjugados. Eu vou deixar isso daqui para vocês darem uma olhada, né, quando vocês estiverem estudando. Os pares ácido básico conjugados diferem entre si apenas em um próton, porque é o conceito, né? Se é um ácido, ele está doando um próton. Então, se ele está doando nos produtos, ele vai estar sem esse próton, né? Porque agora ele é uma base de bronze de Lowry, né? Uma base conjugada. E para a base funciona da mesma forma, só que então ele está recebendo. Então, nos reagentes, aqui nos reagentes, ele está sem essa presença, né, do próton que vai estar nos produtos, né? A relação entre o cloreto de hidrogênio e a amônia pode ocorrer na ausência de solvente. Segundo Bronze de Lowry, o processo de neutralização é aquele em que ocorre uma transferência de prótons entre dois pares ácido-base conjugados. Então, aqui nós temos uma reação de neutralização. Nós temos aqui forças relativas de ácidos e bases. As reações descritas anteriormente ocorrem na direção de formação das espécies mais fracas. Em cada par conjugado, o ácido mais forte e a base mais forte reagem para formar o ácido e a base mais fracos. Então, quando nós temos um ácido forte, uma base forte, a gente vai estar formando ácido e base conjugadas fracas, tá? O HClO4 é um ácido mais forte que o H3O+, e o ClO-, que é uma base mais fraca que a água. Então, desse lado aqui nós temos reagentes, né, tanto ácido quanto base, mais fortes. Então, essa reação, o equilíbrio dela ela não vai estar realmente em equilíbrio, ela vai estar tendendo para os lados dos produtos. Então, nesse equilíbrio, nós vamos ter maior presença de produtos do que de reagentes, tá? Por conta desse conceito aqui, entre um ácido mais forte e a base mais forte vai reagir para formar o ácido e a base mais fraco. Então, a gente vai ter uma maior presença desses produtos, né, nesse meio onde está ocorrendo a reação. Nós temos aqui uma tabela para vocês darem uma olhada depois, né, de alguns ácidos e bases. Ao observar a posição dos ácidos HClO4, H2SO4, HCl e HNO3 na tabela, nessa tabela anterior, verificamos que eles estão acima do íon H3O+, e que tem maior tendência em doar prótons do que o íon H3O+. Portanto, em solução aquosa, o íon H3O+, que é a água com o próton, né? Então nós temos a formação de H3O+, é o ácido mais forte que pode existir. Paralelamente, qualquer base mais forte do que o OH- reage completamente com a água formando OH-. Portanto, em solução aquosa, o íon OH- é a base mais forte que pode existir. Como em solução aquosa, HClO4, H2SO4, HCl e HNO3 estão totalmente ionizados, podemos dizer que são todos igualmente fortes e que o solvente, no caso a água, exerce um efeito nivelador sobre suas forças. Como o ácido acético pode distinguir as forças destes ácidos, ele é chamado um solvente diferenciador. Então, nós temos aqui embaixo, né, essa ordem que evidencia, né, o aumento, né, das forças desses ácidos. A força relativa de um ácido ou de uma base pode ser expressa quantitativamente com uma constante de equilíbrio. K é uma constante de equilíbrio para um ácido em água, né? K se refere à constante e A do ácido, então nós temos a constante de equilíbrio para o ácido. Para um ácido fraco, K é menor que 1. O valor de K aumenta à medida que aumenta a força do ácido, ou seja, à medida que o ácido ioniza-se em maior extensão. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de um ácido genérico, nós temos aqui um H, que representa o ácido, que é o hidrogênio, né, do ácido, e esse Azinho, que representa um ânion, né, em meio aquoso, né, nós temos então aqui molécula de água. Em equilíbrio, nós vamos ter então a dissociação, formando aqui o íon, que é o ânion, né,
e H3O+, porque esse próton está sendo doado para essa molécula de água. Então, nós temos aqui como que funciona essa constante, né? Constante de equilíbrio da água para um ácido em água. Constante de equilíbrio para um ácido em água. Nós vamos levar em conta as concentrações. Então, nós temos aqui, primeiro, o que vai estar em cima, né? Nós temos aqui uma fração. As concentrações, né? Esses colchetes, né, representam concentração do ânion. Então, nós vamos levar em consideração a concentração desse ânion e a concentração desse íon, né? H3O+. E embaixo, né, dessa fração, nós vamos colocar aqui apenas a concentração do ácido. A água, ela não entra nessa constante de equilíbrio, tá? A concentração da água, ela não é relevante para essa constante aqui, ok? Essa constante, né, ela vai determinar essa força, né, essa força relativa. Isso é muito importante, né? Eu tô só passando aqui, mas eu acredito que vocês vão ver isso com o professor Breno. Do mesmo modo, podemos escrever a constante de equilíbrio para uma base, né, que agora não vai ser mais o Ka, vai ser o Kb, e funciona da mesma forma, né? A água ela não vai entrar aqui, a concentração da água não é relevante para determinarmos essa constante de equilíbrio. Antes, né, aqui nós temos em cima o ânion e o íon hidrônio. Aqui em cima nós vamos ter aqui esse B aqui representa o que antes era a base, né? Mas agora recebeu esse próton. Então, nós temos aqui essa base mais esse próton, que agora é o nosso ácido conjugado. E a concentração do íon hidroxila. E embaixo nós temos apenas a base, né? A concentração da água não é relevante. A tabela a seguir vai mostrar alguns ácidos e bases ordenados em função de sua capacidade de doar ou aceitar prótons e seus respectivos valores de Ka e Kb, né? Constante de equilíbrio do ácido e da base. Observa-se que quanto mais fraco é ácido, mais forte a sua base conjugada. Ou seja, quanto menor o valor de Ka, maior o valor de Kb correspondente. Temos aqui essa tabela. Percebam que está relacionando aqui o ácido e a base conjugada para todos os casos, tá? Está comparando isso. Aqui nós vamos falar sobre a água e a escala de pH. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar sobre potencial hidrogeniônico, né, sobre pH, mas aqui a gente vai falar rapidamente, né, que o aumento da acidez, nós temos aqui 7, né, o pH 7 é o pH neutro, né, quanto mais próximo do zero, nós temos o aumento da acidez, quanto mais próximo do 14, nós temos o aumento da alcalinidade ou da basicidade, quando se torna mais básico ou mais alcalino. Nós temos aqui a autoionização da água, tá? Temos aqui duas moléculas de água. Elas vão dissociar e formar o H3O+, e o íon OH-, tá? Todos aquosos, porque a gente está falando sobre meio aquoso, né? E aqui nós temos o KW, né? Não vai ser Ka ou Kb, vai ser o KW porque é a constante de equilíbrio da água. Então, nós temos aqui, como a molécula de água, a concentração da molécula de água não é relevante, a única coisa que nos importa aqui é o que está em cima, né? Que é aqui a concentração do H3O+, e a concentração do OH-. Lembrando que são colchetes que representam o que a gente está falando da concentração do que está dentro, e eles vão multiplicar, né? Não temos aqui sinal, então é uma multiplicação. Então, nós vamos calcular isso, e isso vai dar o pH ou o pOH, dependendo do que você vai estar calculando. Não se desesperem que a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Então, aguardem aí. Não desesperem. Nós vamos falar agora sobre o conceito de Lewis para ácidos e bases. Apresentado por Gilbert Newton Lewis, em 1916, mas foi aceito apenas em 1923. Ácidos são substâncias capazes de aceitar um par de elétrons e outros átomos para formar uma nova ligação. Bases são substâncias capazes de doar um par de elétrons a outro átomo para formar uma nova ligação. Então, nós não falamos aqui da capacidade de aceitar um par de elétrons ou de receber um par de elétrons. De aceitar de receber ou de doar, né? De dar um par de elétrons. O ácido é aquele que recebe e a base é aquele que doa, né? Que dá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá.
Aqui nós temos um caso genérico, né? Aqui nós temos um ácido e uma base. Percebam aqui que tem esses pontinhos aqui, que representam par de elétrons, né? A gente falou sobre isso, né, em algumas aulas anteriores, né? Que esses dois pontinhos aqui representam par de elétron. Aqui nós temos esse exemplo do BF3 reagindo com amônia, né? Nós temos aqui esses dois pontinhos que representam esse par de elétron que vai ser doado. Então, nesse caso aqui, nós temos o NH3, uma base de Lewis, tá? A gente tem que especificar se a gente está classificando com uma base, né? Com que classificação? Que conceito que a gente está usando? Temos que falar que é uma base de Lewis. E aí, essa base está doando esse par de elétron para o BF3, ok? Nós temos aqui esse exemplo aqui, tá? Formando aqui, por exemplo, essa molécula aqui de amônia. Temos aqui esse par de elétrons está sendo doado para o H+, formando então aqui o íon amônio. Vamos falar agora sobre o estudo dos ácidos. Os ácidos têm sabor azedo. O limão, vinagre, uva contém ácidos, é por isso que eles são azedos. Mas cuidado, não é para você ir colocando tudo na boca para descobrir se é um ácido. Não é assim que funciona, tá? Porque praticamente todos os ácidos são tóxicos e corrosivos. Então, nunca ingira ou respire um ácido ou alguma coisa para você saber se é ácido, né? Nos laboratórios não é assim que a gente identifica o que é um ácido e o que é uma base, tá? Quando em solução aquosa, os ácidos conduzem eletricidade. Isso ocorre porque os ácidos geram íons. Os ácidos alteram a cor de certas substâncias chamadas indicadores. Os indicadores têm a propriedade de mudar a cor conforme o caráter ácido ou básico das soluções, tá? Exemplo, papel de tornassol, fenolftaleína, entre outros, né? Tem alguns indicadores que você vai colocar na solução para você saber se ela é uma solução ácida, se ela é uma solução básica. E isso vai ser determinado com o pH. Então, nós temos, por exemplo, uma folha, né? Um papel indicador de pH que você vai colocar na solução para determinar se essa solução qual é a pegada dessa solução. Temos aqui também alguns aparelhos, né, como, por exemplo, o pH-metro, tem um pH-metro tipo, maiorzinho, tem um portátil também, que a gente chama de pH-metro de bolso, mas nós temos também essas características, né, de conduzir eletricidade, ou esses indicadores, né, como, por exemplo, tornassol, fenolftaleína, que vai deixar, por exemplo, se a solução está com um caráter ácido, vai ficar com uma cor, por exemplo, azul ou rosa, a solução, né? Para a gente ter esse parâmetro, né? Não precisa colocar tudo na boca para descobrir se é um ácido ou se é uma base, tá? Temos aqui a classificação dos ácidos. Presença de oxigênio na molécula, tá? Então, se temos oxigênio na molécula, a gente vai estar classificando esse ácido. Por exemplo, os hidrácidos, eles não possuem oxigênio em sua molécula. Temos aqui o exemplo HCl, HCN, H2S. Ou temos, então, os oxiácidos, ou oxoácidos, que é os que possuem oxigênio em sua estrutura, né, em sua molécula. Então, nós temos aqui exemplos HNO3, H2SO4, H3BO3, tá? E uma outra classificação também é do número de hidrogênios ionizáveis, que vão ser, então, liberados, né? Temos os monoácidos ou monopróticos. Próticos se refere a prótons, né? Porque o hidrogênio também pode ser chamado de próton. Quando libera um hidrogênio, né, temos aqui uns exemplos, HCl. Quando são de ácidos ou de próticos, está liberando 2 hidrogênios. Então, H2S, H2SO4. Triácidos ou tripróticos, né, estão liberando 3 hidrogênios, né, ionizando 3 hidrogênios em sua estrutura, como exemplo o H3PO4, ou tetraácidos ou tetrapróticos, que vão liberar 4 hidrogênios ionizáveis, como o H4SO4. Nas moléculas estruturais dos ácidos oxigenados, os hidrogênios ionizáveis sempre se ligam ao átomo de oxigênio, que por sua vez está ligado ao átomo central. Mas quando o átomo de hidrogênio se liga diretamente ao átomo central, esse hidrogênio não é ionizável. 2 exemplos importantes são
Ácido fosforoso, apesar de possuir 3 hidrogênios na sua fórmula, é um diácido. Observe na estrutura abaixo que um dos hidrogênios está ligado diretamente ao átomo central, que não é ionizável. E ácido hipofosforoso, apesar de possuir 2 hidrogênios na sua fórmula, é um monoácido. Observe na estrutura abaixo que 2 hidrogênios são ligados diretamente no átomo central que não são ionizáveis. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? O que vai ionizar? Tá? A gente tem que olhar para a estrutura e perceber isso, ok? Vamos falar sobre volatilidade, né? A volatilidade é a capacidade de uma substância passar para o estado gasoso. Substâncias voláteis, em geral, possuem pontos de ebulição baixos. Então, nós não temos essa classificação também de ácidos fixos ou ácidos voláteis, né? Fixos, que têm alto ponto de ebulição, temperatura de ebulição, e classificação dos voláteis, né? Os ácidos voláteis têm uma baixa temperatura de ebulição. Observação, a maioria dos hidrácidos é gasosa em temperatura ambiente, ok? Se ela é gasosa em temperatura ambiente, significa que o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição é baixo, tá? A força, né? Classificação dos ácidos pela força. A força de um ácido é determinada pelo seu grau de ionização de suas moléculas. Então, nós temos aqui esse grau de ionização, essa letra grega, né? Alfa, que maior ou igual a 50% é forte, entre 5, menor que 5, não, maior, entre 5 e 50, moderado ou semiforte, e esse grau de ionização menor ou igual a 50% é fraco. E a classificação, né, temos fortes, moderados e fracos. Temos aqui alguns exemplos desses hidrácidos. E essa variação, né, dos oxiácidos, das quais esse delta se refere a número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizáveis. Temos aqui alguns exemplos, né? Depois você dá uma olhada nisso aqui. Formulação dos ácidos. A fórmula geral de um ácido é HXA. Esse X representa um número inteiro, 1, 2, 3 ou 4, né? Para dizer quantos hidrogênios temos ali naquela estrutura, né? E o A representa o quê? Um ânion, tá? Então, aqui, esse A, no caso dos hidrácidos, ele pode ser F, né? Cl, Br, I, SN, etc. Temos outros. E os oxiácidos vão ter oxigênio, né? Nesse ânion. ClO, SO4, CO3 e outros. Os hidrácidos, eles não possuem oxigênio em sua composição, já falamos sobre isso. Mediante conhecimento da ligação covalente, é possível deduzir a fórmula de um hidrácido, né? Nós temos a valência do hidrogênio, que é uma ligação covalente. E nós temos... aqui está falando sobre os halogênios, né? Nós temos aqui o flúor, cloro, bromo e iodo. Né? Também tem uma valência com uma ligação covalente, então... Com um hidrogênio e um halogênio, nós temos a formação desses ácidos, desses hidrácidos, e os calcogênios nós temos duas ligações covalentes. Então, para os calcogênios, né, família, grupo 16 da tabela periódica, nós vamos precisar de 2 hidrogênios, né, para conseguir formar, né, esses hidrácidos. Oxiácidos. Num oxiácido é muito comum que existam ligações coordenadas, né, covalentes coordenadas, que são as ligações covalentes ativas, que não costumam ser intuitivamente deduzidas, né? É mais difícil a gente perceber isso. O que vai acontecer? Como que a gente vai perceber isso na prática, né? Exercitando isso. Num oxiácido, não há regras para determinar e deduzir o número de oxigênios. A fórmula de um oxiácido não pode ser deduzida, né? É mais difícil, é mais complicado. Por isso é necessário memorizar as fórmulas dos oxiácidos mais importantes. Nós temos aqui alguns hidrácidos, por exemplo, HCl, HBr, HI. E aqui temos uns oxiácidos como exemplos de mais importantes que é necessário a gente memorizar, até mesmo para algumas provas que a gente for fazer, né? Às vezes pode cair esses conteúdos. Então, nós temos, por exemplo, H3PO2, HClO3, HClO4, HNO3 e principalmente o H2SO4, tá? Que é muito importante. Nomenclatura. Importante. Para um ácido genérico, HXA, onde esse X lembra que é esse número inteiro, que representa quantos hidrogênios nós temos na estrutura, emprega-se ácido mais nome do elemento em A, que no caso é o ânion, mais um sufixo. E esse sufixo ele vai seguir um padrão.
Quando nós temos um hidrácido, nós temos o sufixo hídrico. Por exemplo, ácido clorídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Quando nós temos um oxiácido, nós temos o sufixo ico e oso. Ico se refere ao ácido com mais oxigênios, oso com um ácido com menos oxigênios. Por exemplo, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Nós temos também o ácido sulfuroso, ácido nitroso, ok? Tem outras formas também, outras regrinhas de nomenclatura, mas eu achei interessante colocar essa aqui para vocês, que é o que está na apostila de vocês da EXAG, ok? Mas tem outras formas também de pensar sobre essas regrinhas de nomenclatura. Caso vocês tenham interesse, conversem comigo, tá? Quando um mesmo elemento forma mais de 2 ácidos, isso quase sempre ocorre com os halogíneos. Segue-se o padrão de prefixo per ou hipo, né? Então, nós temos aqui os prefixos e os sufixos e a fórmula. Por exemplo, nós temos aqui HClO4, nós temos o ácido perclórico, tá? Nós temos o prefixo per e o sufixo ico. Nós temos aqui, no caso, o ácido clórico. Não vamos ter prefixo nesse caso, mas nós temos aqui esse sufixo ico. Aqui nós temos o ácido cloroso, nós não temos prefixo, mas temos o sufixo oso. E nós temos aqui hipo, né, como sufixo nesse caso aqui, que é o ácido hipocloroso. Essas aqui são as fórmulas desses exemplos, né, que a gente está conversando. Estudem isso depois, né, observação. O per é acima de e o hipo se refere a abaixo de, ok? Como já foi visto, os ácidos sofrem ionização em solução aquosa e liberam exclusivamente o cátion H+, que é o H3O+, né? Que a gente já conversou sobre isso, e um ânion qualquer. Então, aqui na fórmula, nós temos aqui a representação com um H+, mas na verdade, na prática, isso não existe, tá? É o H3O+, porque esse H+, vai se ligar com uma molécula de APA e vai se transformar em um H3O+. Porque esse H+, ele não é estável, isso não existe na natureza, né, no ambiente. É de fundamental importância saber nomear os ânions gerados na ionização dos ácidos e será muito útil no estudo dos sais. Na prática, o nome de um ânion é obtido a partir do nome do ácido correspondente, fazendo-se a troca dos sufixos, de acordo com a regra presente no próximo slide, tá? Que a gente vai falar agora. E, além disso, conhecido o ânion, determina-se facilmente o ácido da qual ele é proveniente, tá? Então, dá pra gente relacionar tanto a ida quanto a volta. Temos aqui hidrácido, né? O sufixo hídrico, o sufixo do ânion é o eto, então do eto a gente vai para o hídrico ou do hídrico a gente vai para o eto, tá? Ácido clorídrico, nós temos então o ânion, né, o cloreto. Aqui no oxiácido nós temos o sufixo ico e oso, então do ico nós vamos para o ato e do ato nós voltamos para o ico, e do ito nós vamos para o oso e do oso vamos voltar para o ito. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eles são relacionáveis, esses daqui. A gente pode lembrar desse para falar do ânion. Normalmente, a gente pega o sufixo do ânion e se transforma no sufixo do ácido. Isso é mais comum. Isso é o que eu normalmente vejo com mais frequência, tá? Mas vocês podem fazer ao contrário, né? Pegar o sufixo do ácido e trazer para o sufixo do ânion para determinar a nomenclatura do ânion, tá? Mas normalmente a gente faz ao contrário. Mas isso dá também uma relação de ida e volta. Falando agora sobre bases. Deixa eu ver quanto tempo temos. Dá para falar rapidinho sobre bases, tá? Desculpem pela demora da aula, gente. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa que o normal. Bases possuem sabor adstringente que amarra a boca, como é possível perceber ao se comer uma fruta verde, tá? A boca fica marrenta. Lembra de uma banana verde, né? A boca fica estranho, né? Mas para saber se um composto é ou não é básico, provar não é a maneira mais indicada, pois as bases são, em geral, tóxicas. Formam soluções aquosas condutoras de eletricidade, mudam a cor dos indicadores, conforme os exemplos que a gente falou na comparação lá dos ácidos, né? A gente pode lembrar daquilo para falar sobre base também. A gente tem alguns papéis indicadores ou algumas coisas que indicam, algumas substâncias que indicam se é ácido ou se é base. O OH- ele é responsável, né, pelas propriedades comuns a todas as bases, sendo este o radical funcional das bases, né? Enquanto lá no ácido a gente tinha o H+, ou o H3O+, aqui nas bases nós vamos ter o OH-. Classificação das bases. Quanto ao número de hidroxilas ou de hidróxidos, tá? Nós temos a monobase com uma hidroxila, dibase com 2 hidroxilas, tribases com 3 hidroxilas e tetrabase com
4 hidroxilas em sua estrutura. Temos aqui os exemplos, né, na tabelinha. Temos também a classificação com o número de hidrogênios ionizáveis, de maneira análoga aos ácidos. A força de uma base está ligada diretamente ao grau de dissociação de suas fórmulas. Se a maior parte, maior de 50% das fórmulas de uma base dissocia-se, ela é classificada uma base forte. Se uma pequena parte, menos de 5%, se ioniza, ela é fraca. Temos aqui, então, bases fortes, classificação dela, caracterização dela. Hidróxidos dos metais alcalinos, né, em grupo 1, como o NaOH, KOH, e os metais alcalinos terrosos, né, que é o grupo 2, como o KOH2, BaOH2. O hidróxido de magnésio, né, uma exceção à regra, uma vez que constitui uma base fraca e praticamente insolúvel, tá? Então, não vai, né, dissociar ali no meio aquoso, tá? E fracas, né, essas bases, esses ácidos, né, a gente tá falando sobre bases aqui, então não é ácido, são bases, tá? Desculpa. Essas bases fracas vão ser a partir de hidróxido de todos os demais metais em geral, né? Os metais do grupo 13, grupo 14 e das famílias B, né, da tabela periódica, nessa classificação periódica. Aqui se incluem o hidróxido de magnésio, o hidróxido de amônio, tá? Solubilidade em água. Solúveis, hidróxidos metais alcalinos, pouco solúveis, hidróxidos metais alcalinos terrosos, e praticamente insolúveis os demais hidróxidos, tá? Normalmente uma base que é bastante solúvel em água apresenta também um elevado grau de dissociação iônica e, consequentemente, é considerada uma base forte, tá? No entanto, a solubilidade em água não deve ser encarada como um ponto confiável para se verificar a força de uma base. Por exemplo, o hidróxido de amônio, que é muito solúvel em água, porém é uma base fraca. Então, a gente tem que, né, dar uma observada nisso, né? É uma regra, não é uma lei. Então, a gente tem algumas exceções aí, tá? Já as bases dos metais alcalinos terrosos, como é o caso do hidróxido de cálcio, né, cal hidratada, usada em pintura de caiação, são consideradas fortes, apesar de serem pouco solúveis em água. Formulação. A fórmula geral de uma base aqui temos um C, tá? E que se refere a um cátion. E esse OH, né, que é o OH-, vai estar ligado a esse cátion. X, porque a gente não sabe a quantidade, né? Aqui representa um número inteiro para a quantidade de hidroxilas que vão se ligar a esse cátion e de forma neutra, né? Formar uma estrutura neutra, tá? Como base são substâncias iônicas, sua formulação é simples e previsível. Então, nós vamos ter aqui um cátion, né? Esse X aqui se refere ao número de cargas positivas que tem, né, nesse cátion. E vai estar ligado a uma hidroxila, né, a um OH-. Como nós vamos ter uma hidroxila, tem uma carga negativa só, então como uma carga negativa para, talvez, por exemplo, 2 cargas positivas de um cátion, nós precisamos, então, de 2 hidroxilas. Por isso que esse X aqui da carga do cátion é o mesmo X, né, é igual ao número de hidroxilas que a gente vai precisar para que essa estrutura seja neutra. Ok? Da qual esse cátion, né, é um cátion metálico qualquer, ou o cátion amônio, que é o NH4+, íon amônio. E X, ele vai ser um inteiro, né, 1, 2, 3 ou 4. Nomenclatura. Se o cátion tiver uma única valência, o que geralmente ocorre com os cátions dos metais do grupo 1, 2 e 3, nós temos aqui, então, o hidróxido D e o nome do cátion, ok? Como, por exemplo, né, o hidróxido de sódio, tá? Hidróxido D e o nome do cátion, que é um sódio. Quando a gente tem um cátion com mais de uma valência, como, por exemplo, o ferro, né, que pode ser com 2 cargas positivas ou com 3 cargas positivas, nós temos o hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3. Também, antigamente, falavam, né, hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Isso não é muito utilizado, né? É uma coisa que, né, já é antiga. A gente tem dado prioridade agora para chamar de hidróxido de ferro 2 ou 3, tá? Como que isso funciona? Temos aqui hidróxido D mais o nome do cátion, mais a valência, em algarismo romano. Simples, tá? Ou, né, que não é tão usual atualmente, né? Isso aqui já é antigo.
hidróxido D mais o nome do cálcio, mais oso para se referir a menor valência e ico para se referir a maior valência, tá? Mas isso aqui está caindo em desuso, tá? Tem preferência para isso daqui em cima, que eu também acho que é mais simples, tá? Indicadores. Já se observou que tanto os ácidos como as bases alteram a cor de um indicador. A maioria dos indicadores usados em laboratório são artificiais e alguns deles são encontrados na natureza, como o tornassol, extraído de certos líquens. No dia a dia, esses indicadores são encontrados em várias espécies, no repolho roxo, na beterraba, nas pétalas de rosas vermelhas, no chamate, nas amoras, cuja extração é bastante fácil. Essa tabela mostra os indicadores mais usados no laboratório e as cores que adquirem sem presença de um ácido ou de uma base. Então, temos aqui um meio ácido. Vamos usar o tornassol, que vai ficar rosa. A fenolftaleína vai ficar incolor. O laranjado de metila vai ficar vermelho. E o azul de bromotimol vai ficar amarelo. Agora, em meio básico, né, um meio alcalino, vamos usar o tornassol, vai ficar azul. A fenolftaleína vai ficar vermelho. Se um alaranjado de metila, então vamos ter um meio amarelo, uma solução amarela, e o azul de bromotimol vai ficar azul, tá? Então, existem esses indicadores aí, né, caso você tenha oportunidade em laboratório, né, para identificar se aquela solução ali é um ácido ou é uma base, se é meio ácido ou meio básico, né? Usar esses indicadores aí com essas cores, a gente vai saber qual é se tem a presença de um ácido ou de uma base, né, em maior quantidade, tá? É muito legal isso, gente. Mas eu deixei aqui uma tabela periódica, né, uma classificação periódica para vocês, porque eu achei ela muito bonitinha, tá? Só deixei aí por que eu queria mesmo. Aqui o simulador que eu deixei para vocês, lembra que eu mostrei para vocês no comecinho da aula. Eu espero realmente que vocês dêem uma olhada nele, é bem facinho de usar. Se vocês tiverem dúvidas quanto ao uso do simulador ou quanto do material da aula, eu acho que eu corri um pouco essa aula, porque eu queria realmente que esses dois assuntos eu colocasse ele dentro dessa única aula, para que a gente consiga, né, manter esse cronograma até o Enem de forma mais tranquila, né, para a gente chegar realmente no Enem com todo esse conhecimento de química real. E é isso, gente. Eu acredito que seja isso que eu queria deixar para vocês. Tem muita coisa ainda para falar sobre ácidos e bases, né? Com certeza, né? Não dá para abordar tudo em uma aula só. Eu quis trazer os mais importantes, né? Os aspectos mais importantes. Se ficou alguma dúvida, pode conversar comigo, né? Converse comigo, converse com os monitores, eles estão aí para isso, tá? Temos agora também a Larissa Borges como monitora especificamente de química, então ela também está aí para ajudar vocês. Entre em contato conosco, tá? Façam as listas, resolvam os exercícios, estudem pela apostila da EXAG, pelo simulador, por outros materiais, isso é muito importante. Registrem a presença de vocês aqui embaixo e eu vejo vocês na próxima aula, tá? Muito obrigada, tchau, tchau. Bons estudos para vocês.